fazer uma ambientação. O livro é Vida Feliz, lição 95. Faz alegria a todos. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e agem sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes, a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Senhor, abençoa todos nós, aqui presentes e os ausentes, para mais uma manhã de estudo, que possamos, Senhor, aprender um pouco mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Senhor, abençoa todos os irmãos aqui presentes nas suas angústias, nas suas dúvidas, que possamos, através das nossas vibrações, elevarmos os nossos pensamentos até vós, para que possa chegar também a todos os irmãos necessitados. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Passamos para a nossa irmã que fará o estudo, Carla Andrade, que frequenta a nossa casa, o CELP, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 1, não vim destruir a lei, itens 1 e 2, e o tema é Moisés. Vamos lidar com a nossa irmã. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão vendo pela primeira vez. Que bom que estamos aqui hoje, nessa manhã de quinta-feira. Quem precisar do Evangelho, tem o Evangelho lá à mesa, para quem quiser acompanhar a leitura. Hoje nós vamos começamos no capítulo 1, não vim destruir a lei, e vamos falar do item 1 e 2, falar sobre Moisés. E depois das outras semanas vamos dar continuidade a esse capítulo que fala das 3 revelações. O capítulo 1 fala de Moisés, Cristo, Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião e Instruções dos Espíritos da Nova Era. Então é interessante a gente acompanhar todo esse capítulo. No item 1, Kardec traz para a gente uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Isso está em Mateus, como eu disse, capítulo 5, versículos 17 e 18. E ao longo do estudo, nós vamos entender por que Jesus disse essa frase. Ele não veio destruir, mas sim fazer cumprir a lei dos profetas. Então nós vamos dar início falando sobre Moisés. Aqui no Evangelho diz assim: na lei mosaica há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que foi quando Moisés recebeu a revelação dos 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Ele precisou decretar e foram muitas leis, porque eram muitas pessoas ao comando dele. E aí ele continua dizendo: uma é invariável, a outra é apropriada a costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então a lei civil, ela se modifica, mas a lei de Deus, ela é invariável, ela não se modifica. Então os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, eles continuam como
direcionamento para nós até o dia de hoje. E aí, nós vamos. Aí ele diz: a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Ele vai começar a falar da lei de Deus. Mas antes, vamos entender um pouco sobre Moisés. Quem foi Moisés? A história de Moisés. A importância de Moisés a ponto dele receber uma mensagem. Nós sabemos que Moisés era médico, então, recebendo uma mensagem tão importante, já direcionando para as leis morais, para as leis de Deus. Mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, o povo hebreu, que é a origem de Moisés, eles eram monoteístas, eles acreditavam em um só Deus. Mas eles eram escravizados pelo povo do Egito. Eles eram escravos deles, do Egito. E aí, em uma certa ocasião, o faraó do Egito, ele tomou uma decisão de mandar matar todos os primogênitos dos hebreus, todos os primogênitos, filhos homens dos hebreus. E o que fez o faraó? O que motivou o faraó a tomar essa decisão? Ele tinha 2 pontos. Um, porque o povo hebreu estava crescendo muito, se multiplicando muito, e ele estava no meio de uma rebelião dos escravos. E a outra é que ele tinha ouvido dizer sobre uma profecia que ia nascer um menino que iria libertar o povo hebreu da escravidão. Então, ele teve essa ideia de mandar matar os meninos que nascessem, né, os primogênitos. A mãe de Moisés, com essa decisão, decisão do faraó, a mãe de Moisés, que tem o nome de Joquebede, colocou, não queria que Moisés morresse, colocou Moisés no cesto, no rio Nilo, para que ele fosse encontrado por alguém que pudesse cuidar dele, que ele não tivesse esse fim triste, né? E aí, como coincidência não existe, nós somos espíritos e sabemos que não existe coincidência, então já estava tudo traçado. Quem encontrou Moisés nesse rio, essa história é muito conhecida, tem desenho, tem filmes, mas é uma história muito interessante. Quem encontrou Moisés foi a filha do faraó, o nome dela é Pitya, que eu esteja pronunciando certo, Pitya. A filha do faraó encontrou Moisés e criou Moisés. Criou Moisés como um príncipe do Egito. Então Moisés teve acesso à educação, teve acesso a muito conhecimento. Isso tudo, todo esse acesso à educação, toda essa estrutura que Moisés recebeu, sendo criado como príncipe do Egito, ajudou na missão dele, porque a missão de Moisés era realmente aquela que se diziam, né, que fez o faraó tomar essa decisão tão difícil. A missão de Moisés era mesmo libertar o povo da escravidão, o povo hebreu da escravidão. E então Moisés, ele foi um grande guerreiro. Moisés, ele ajudou em várias batalhas no Egito, ajudou o Egito a ganhar várias batalhas. Ele era um homem firme, ele era um homem corajoso, ele era um homem de fé, porque quando ele começou a receber as mensagens de Deus para libertar o povo do Egito, ele foi embora, ele não duvidou. Ele tinha certeza de que esse caminho que ele deveria seguir ia libertar o povo dele e levar o povo dele até a Terra Santa. Moisés também era um legislador, porque ele conduziu o povo, ele liderou o povo. Então, lembra que eu li aqui no Evangelho sobre as leis civis? Ele liderou o povo, ele foi criando leis que organizassem aquele povo. Era uma multidão no meio do deserto que precisava ser organizada. Então, Moisés, ele tinha esse poder de liderança. Por isso ele foi o escolhido para essa missão tão importante e não falhou nessa missão. Os 10 mandamentos são considerados a primeira revelação de Deus. Então, nós estamos aqui falando das 3 revelações. Moisés foi a primeira revelação. Eles foram recebidos, os 10 mandamentos, através da mediunidade de Moisés, com o objetivo de resumir toda a conduta moral que deve ser seguida pela humanidade. Esses mandamentos, também conhecidos como leis, foram fundamentais para a época, uma vez que os indivíduos se encontravam perdidos
e com instruções muito básicas. Vamos lembrar que a gente está falando dos primórdios, falando de 1.500 anos antes de Cristo. Então, precisava ter uma lei, essas leis para direcionar a humanidade. E são leis que nos direcionam até hoje, né? São leis de conduta moral. Então, o intuito das leis também foi promover a evolução social das pessoas, uma vez que as levaram a refletir e agir de forma menos instintiva e mais lógica. Então, nós vamos aqui começar a falar agora dos mandamentos. E o primeiro mandamento diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem abaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Tem uma, deixa eu ver aqui. Não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem abaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não lhe prestareis culto soberano. Então, eu acho que eu não cheguei a falar, mas o povo do Egito, que escravizava os hebreus, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Apesar dos hebreus serem um povo monoteísta, eles acreditarem em um Deus único, eles eram influenciados, porque nós influenciamos e sofremos influências. Então, como eles viviam ali, né, como escravos, trabalhadores do povo do Egito, eles sofriam também essa influência. Então, foi importante Deus determinar: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Foi importante essa frase naquele momento, até para eles não ficarem confusos de saberem assim. Foi Deus, o Deus que eu acredito, foram outros deuses, não ficarem confusos, porque os egípcios, eles adoravam muitos deuses. Então, teve essa importância de determinar: eu sou o Senhor teu Deus, e mostrando para a gente também, e para eles, serve para a gente, que nós não precisamos, quando ele fala que não vai adorar, olha, não fareis imagem esculpida na figura alguma que está acima do céu nem abaixo da terra. Aqui também ele reafirma para a gente que para falar com Deus, para adorar Deus, nós não precisamos de rituais, assim como a doutrina espírita vem falando para a gente. Para a gente amar a Deus, se comunicar com Deus, ser íntimo de Deus, a gente não precisa de adorar uma imagem, a gente não precisa ter um objeto na mão, nós não precisamos. Essa relação com Deus é uma relação que acontece nos nossos pensamentos e no nosso comportamento. Porque a relação, no final nós vamos ver aqui que todas as leis, todos os 10 mandamentos, ele fala da lei moral, ele fala da lei de amor. Então, quando nós temos um comportamento de amor a nós mesmos e ao nosso próximo, nós já estamos amando a Deus e colocando em prática aquilo que Deus nos propôs. Então, esse primeiro mandamento, ele já vem para deixar claro isso. A importância do relacionamento com Deus ser uma relação de confiança, de oração, de comportamento, de mudança, de melhora, e a importância de um Deus único, que é o nosso Deus, que é o Deus da humanidade toda. Nós vamos agora para o segundo mandamento, que diz: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. E aí, sobre esse mandamento, eu fui buscar uma citação de André Luiz, que eu achei bem interessante. Ele diz assim, o espírito André Luiz diz assim: abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza dos teus julgamentos. Isso é muito interessante, porque nós, de alguma forma, fazemos isso. Julgamos as pessoas e julgamos em nome de Deus, né? Porque Deus não gosta, porque Deus isso, Deus aquilo. Mas eu estou falando só com os meus conceitos. Porque tudo aquilo que eu falo da minha opinião são os meus conceitos. E então o André Luiz traz esse alerta para a gente,
E que cabe muito bem aqui nesse segundo mandamento de não ficar falando o nome de Deus em vão, ficar fazendo acusações em nome de Deus, acusações, julgamentos, porque Deus não tem nada a ver com isso, né? A gente que coloca Deus nesse lugar para tentar ter um pouco de poder. Vamos agora para o terceiro mandamento. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Esse mandamento, ele também é importante para nós lembrarmos do descanso. Ele é quem se refere a isso. Ele colocou lá o dia do sábado, mas é para lembrar a gente que a gente precisa descansar. Porque nosso corpo não é uma máquina, ele tem descanso. Então nós trabalhamos, mas a gente também precisa parar. E também, esse mandamento também tem outro significado. Além do descanso, que é importante, tirar o tempo também para falar com Deus, para adorar a Deus. Então nós podemos santificar o dia de sábado, é aquele dia em que a gente vai à religião. Por exemplo, hoje nós estamos aqui. Não é um sábado, é uma quinta. Mas viemos aqui na casa espírita, ouvir falar de Jesus, falar de Deus, do amor de Deus. Então nós também tiramos esse tempo para adorar a Deus. Então esse mandamento se refere ao descanso que nós precisamos e à adoração a Deus que nós precisamos ter nesse momento. E porque esse momento também de santificar a Deus, além dele ser um momento de muito aprendizado, quando estamos na casa espírita, também é um momento de confraternizar. Aqui encontramos pessoas, nos abraçamos, conversamos. Então, esse momento ele proporciona para nós essa parte fraterna também, que é de estar com pessoas. Né? E nós sabemos que nós precisamos estar com pessoas para evoluir. Sozinho a gente não consegue. Então, a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, em casa, sozinho, nas nossas orações. Mas a vida, a casa espírita, é um momento também de nos conectarmos com pessoas e melhorarmos as nossas relações com as pessoas. Agora nós vamos para o quarto mandamento. Honrai teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus vos dará. Nós temos aqui o capítulo do Evangelho que fala sobre honrar pai e mãe. E aí esse quarto mandamento, ele remete à gratidão. Que temos que ter uma oportunidade da reencarnação. A gratidão que nós temos para essa figura de pai e mãe. Sabemos que algumas pessoas têm muitas dificuldades no relacionamento com pai e mãe, inclusive porque nós sabemos, enquanto espírita, que nós temos ali uma relação de algumas encarnações juntos, e algumas não são fáceis, mas honrar pai e mãe já é ser grato por eles terem dado a oportunidade de a gente reencarnar. Nós sabemos que para a nossa evolução nós precisamos reencarnar, nós precisamos estar aqui para fazer o nosso processo evolutivo, para fazer os nossos resgates, para nos melhorar enquanto ser humano. E alguém precisa querer nos receber. Então, por ser grato ao pai e à mãe, a gente já está cumprindo esse mandamento, esse sentimento de gratidão por essas duas figuras nos receber, permitir que a gente renasça, que a gente reencarne aqui na Terra. Então, e assim nós já estamos honrando, né? É importante isso. Claro que nós podíamos aqui discorrer sobre o capítulo do Evangelho, mas nós não vamos ter tempo para isso, porque no Evangelho, se alguém quiser ler, honrar pai e mãe, aqui Kardec também já relata para nós vários motivos, além desse da oportunidade de reencarnar. Agora nós vamos para o mandamento 5, não matarás. Então não cabe a nós acabar com a vida de ninguém. Nós sabemos que quem dá a vida é Deus, que nos deu a vida, e é Deus que tem esse poder sobre nós, de tirar a vida. Nós, enquanto espíritas, sabemos que nós temos uma programação reencarnatória. Nós atrapalhamos essa programação quando
através da nossa decisão desesperada, cometemos suicídio. Mas, fora isso, tudo está no planejamento divino, que foi feito com a nossa permissão. Então, não cabe a nós tirar a vida de ninguém. Primeiro, isso agrava a minha prova aqui na Terra, agrava a minha condição enquanto espírito, e também atrapalha, interrompe o outro. Por mais que nós estejamos vivendo num momento muito difícil, e já tiveram muitos momentos difíceis, né? Muitos. Ao longo da história, nós já tivemos muitos momentos difíceis. Mas hoje nós ligamos a TV, está tudo tão complicado, e a gente vê notícias bem difíceis, e às vezes vem um pensamento mais raivoso ou furioso em relação àquele irmão em Cristo que cometeu, está equivocado ainda no mal. É importante a gente começar a colocar esses 10 mandamentos, as leis morais em prática, pelo menos, mas começar a exercitar, porque quem pode tirar ou fazer ou modificar é Deus. Então, o que eu posso fazer por esse irmão que ainda está equivocado no mal, e que eu posso ter um pensamento também bem equivocado em relação a ele, é orar, pedir a Deus, passar uma energia, iluminar esse irmão, ajudar para que ele receba todo o auxílio possível, e não querer que ele morra, ou desejar que alguém mate, porque eu estou agradando também a minha posição. E nós estamos aqui para melhorar. Lembrar que as leis morais ela foi criada também para organizar para a evolução espiritual. A evolução, para a gente deixar o instinto e começar a raciocinar. Então, nessa parte aqui de não matarás, precisamos deixar o instinto de lado e raciocinar. Nós temos o dever, principalmente nós enquanto espíritas, que entendemos, que conhecemos o processo de reencarnação, vamos auxiliar a jornada desses irmãos que ainda estão equivocados. E o mandamento 6, não cometerás adultério. Então, ao cometer o adultério, inúmeras energias inferiores são atraídas para nós. E para o companheiro também de confiança. A traição, a dor da traição. Por isso, o ideal é que haja sempre honestidade e o cumprimento da palavra dita para não atrapalhar a vida do outro e nem a minha. Quer dizer, qualquer ato é importante, a gente tem sempre esse limite. Qualquer ato que eu faça, eu não estou só atrapalhando a minha vida, eu atrapalho o outro também. Então, além de eu ter essa dificuldade de agravar a minha prova, de agravar a minha existência aqui na Terra, eu também ajudo eu atrapalho a existência do outro. Então, nessa parte de não cometer essa adultério, é muito importante a gente ter responsabilidade afetiva. É um termo que vem se usando muito e que é exatamente esse termo da palavra, responsabilidade afetiva. Com as pessoas que eu convivo, seja ela de que grau for, de que tipo de relacionamento for, é importante eu tomar cuidado com os sentimentos do outro. E no 7º mandamento, não roubarás. Ele não retire do outro o que não é seu. Afinal, só terá acesso a determinadas coisas quando tivermos maturidade para tal. Achei esse comentário bem interessante, porque às vezes a gente, por exemplo, nós queremos ter algo, mas ainda não estamos preparados. E aí, quando temos e não estamos preparados, a gente faz mau uso. Então, por isso ele coloca aqui, não roubarás, porque para aguardar o seu momento também, para receber as dádivas. Além de roubar, prejudica a si mesmo, quer dizer, o tempo todo, qualquer coisa que eu faça, eu prejudico a mim mesmo e prejudico o outro. E a desonestidade, de quando eu furtar alguma coisa, pegar algo que não é meu, qualquer coisa
nós estamos sempre fazendo o quê? Agravando a nossa existência. Então é importante se manter vigilante nesse sentido. Como Jesus disse para nós, vigiar e orar. Então é importante manter a vigilância e a oração para que a gente não caia nessas tentações. O 7º mandamento: não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Então, é para cuidar das palavras que saem da nossa boca. Porque falamos, às vezes equivocadamente, falamos algo que denigra a imagem do outro. Agora nós temos as fake news que ficam inventando. Agora nós temos a inteligência artificial que coloca uma pessoa dentro, não, uma foto, para dizer que a pessoa esteve nesse lugar, naquele momento. Temos que tomar cuidado para não fazer testemunho. Não foi eu que criei a fofoca ou o fake news. Agora não tem mais não de fofoca, agora é fake news. Não foi eu que criei, mas eu divulgo. Quando eu recebo, aí eu divulgo. Então, tomar cuidado, prestar atenção, sempre ler com atenção aquilo que está vindo. Ter o grito da razão, nós precisamos exercitar o nosso raciocínio, a nossa razão. Nós somos seres racionais. Então, passar por esse crivo da razão. E nós estamos frequentando a casa espírita e temos essa oportunidade maravilhosa, que é o Pentateuco, os 5 livros que Kardec trouxe para nós. Temos o Evangelho. A gente tem condições de se instruir. Quanto mais eu me instruo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo, mais eu tenho discernimento, capacidade de discernir o que é uma verdade e o que é uma mentira. Então, essa é a importância da gente poder estudar, de focar no Evangelho, principalmente, para a gente poder discernir e não fazer parte não colaborar com os falsos testemunhos, né? E o mandamento 9: não desejarás a mulher do teu próximo. A comunhão com o outro deve ser baseada no amor, na honestidade e na caridade. Não é interessante desejar a mulher ou o homem que está em outra companhia. Quando esse aqui ele fala de não sei se vocês perceberam no mandamento. Primeiro ele diz: não cometerás adultério. Então é o ato em si, né? E aqui ele diz: não desejarás, porque Deus já conhece os nossos pensamentos, né? Ele nos criou, ele já sabe como nós somos. Então isso é passível de acontecer e acontece muito. Mas é importante a gente reforçar esse discernimento, esse raciocínio lógico, essa razão em relação ao outro. O outro já está em outra companhia, porque às vezes é deturpado assim: não estou desejando a pessoa, mas sim o que aquilo ali representa, o que aquele casal, o que aquela pessoa representa. Mas tudo já leva para esse lugar. Então, o nosso pensamento ele ainda fica muito confuso. A gente tem muita dificuldade ainda de o que eu estou admirando e o que eu estou invejando, que vai ser o próximo mandamento. Então, é importante realmente se vigiar desses quesitos, do que é admiração e o que é inveja, do que eu estou desejando para mim. Nós vamos passar por mandamento 10, que também fala de desejar, e a gente complementa melhor. Porque no 10 ele diz assim: não desejarás a casa do teu próximo. Olha como Deus conhece a gente. Ele falou de adultério, ele falou em desejar a mulher ou o homem do próximo. Agora ele está falando da casa, do servo. Nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem coisa alguma que pertença a ele. O sentimento de inveja nos torna mais miseráveis do que poderíamos ser em qualquer ocasião. É primordial trabalharmos a busca dos nossos anseios sem invejar ou prejudicar ninguém. Mas sentir inveja é humano. Por isso Deus colocou nos 10 mandamentos. É humano, é de nós sentir inveja, de nós cobiçar, desejar. Porque, do meu ponto de vista,
eu acho importante a gente separar e discernir e admitir, inclusive, eu estou sentindo inveja, importante admitir, porque inveja no dicionário é tão feia, tão feia, tão feia, que a gente tem uma necessidade de negar que está sentindo. Mas é um sentimento humano, nós sentimos. E aí o que eu posso fazer? Porque quando eu admito algo que eu estou sentindo, eu tenho condições de modificar. Se eu não admito que algo está acontecendo, se eu fico em negação, eu não mudo. Mas se eu admito, eu tenho condições. E aí é o meu momento de transformar esse meu sentimento. Porque essa capacidade nós temos. Se eu estou sentindo inveja, eu posso transformar em admiração. Admirar a casa, admirar o carro, admirar a vida que a pessoa leva. Ah, sim, eu desejo uma vida dessa para mim, mas que a pessoa também tenha a vida dela. Então, transformar esse sentimento que Deus colocou aqui no mandamento que nós temos em admiração. E nós vamos chegando já ao final do nosso estudo. E lembra que no item 1, Jesus disse: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, ou os vim destruir. Eu não vim destruir, mas vim cumpri-los. Jesus nos afirma que toda a lei e os profetas se resumem no amor de Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando Jesus diz isso, ele veio mostrar para a gente o quanto as leis dos 10 mandamentos são importantes, o quanto os profetas foram importantes, o quanto a vida de Moisés foi importante. Praticar esses mandamentos e ensinamentos nos torna mais próximos do nosso Criador e da felicidade. E esse é o caminho de todos nós que estamos aqui. É encontrar a felicidade em algum momento, talvez não nessa encarnação, talvez não nesse mundo, mas todos nós estamos caminhando para lá. Então eu quero agradecer, que todos possam ter um bom dia, um dia de paz, e muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã Carla, Deus abençoe. Senhor, aqui estamos diante de nós, pedindo por todos os nossos irmãos aqui presentes, e todos que estão em seus pensamentos, para que possam sentir a nossa presença amiga, confortando e amparando a cada um. Senhor, nesse momento, chuvas de bênçãos recaiam sobre cada um, trazendo a paz, a harmonia em seus corações, trazendo a certeza que vós não desampara a nenhum dos seus filhos. Que possamos ter confiança, um dia melhor, uma manhã melhor. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes. Seja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Que possam ter nossos lares na paz. Com Deus.